Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Amém? Amém. Amém. Ezequiel capítulo 3, verso 16. Amém? Então, e sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado morrerá, e as tuas justiças que praticará não virão em memórias, mas o seu sangue da tua mão eu o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Amém? Só até aí. E eu vou ler aqui no versículo no livro do profeta Amós. Pode sentar aí. Eu vou ler um versículo aqui, que é o tema da mensagem, na verdade. Amós capítulo 4, verso 12, a partir da parte B. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. É forte, só esse pedacinho de texto. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Hoje à noite eu tive um sonho. Tive um sonho meio que estranho, mas ao mesmo tempo preocupante. Porque nesse sonho eu estava na parte de baixo de um prédio muito alto, cerca de 20 ou 25 andares. E nesse prédio chegava um homem embaixo, né? Chegava um homem e eu não via a face dele, eu não conseguia ver. Creio eu que seria um anjo do Senhor me falando. Porque geralmente quando a gente sonha, a gente vê a face da pessoa, e eu não via. E ele dizia para mim: sobe até o último andar e quando chegar lá eu vou te falar o que fazer. E eu pegava esse elevador e subia. Quando chegava lá no telhado desse prédio, antes de chegar lá fora no telhado, do lado de dentro do prédio, ele dizia assim: lá fora você vai ver uma plataforma que vai sair do lado de fora do prédio, sair, e lá você vai ver um homem, e lá você vai ver o que eu quero te mostrar. E quando eu chegava lá, nessa plataforma, e eu tenho medo de altura, e nesse sonho eu não estava me preocupando com a altura, estava seguro nesse sonho. E eu sei que eu chegava lá e rapidamente eu olhava para baixo e via um estádio de futebol, mas eram muitas e muitas pessoas. Eles estavam entupidos, não tinha jogo lá embaixo, nesse estádio. Eu sei que era muita gente mesmo. E essa mesma voz, aí esse homem ele já não estava mais comigo, mas eu ouvia
uma voz dizer assim: algo muito grande vai acontecer. Algo muito sério, algo que vai marcar, tá para acontecer. E tem muitas coisas aí na internet dizendo que nesse ano de 2015 pode acontecer aí algo no mês agora de setembro, né? Mas quando eu acordei, eu pedi ao Senhor para Ele me dar uma palavra para hoje. Na hora que antes de eu terminar esse pedido, Ele me levou a esse texto. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Aí eu pensei, Senhor, isso é uma mensagem muito forte. Se for visitante, se for alguém na igreja, é uma mensagem que eu não posso estar falando assim. Aí Ele pegou e me levou nesse texto de Ezequiel. Que mesmo se tiver ímpio dentro da igreja, novo convertido, não vem com esse negócio de leite espiritual, não. Porque se ele morrer, eu vou demandar o sangue dele da tua mão, eu vou requerer. Então nós estamos diante de algo que a gente está sem saída. Ou eu falo o que Deus quer, ou eu fico contra o que Deus quer. E no livro de Hebreus, no capítulo 10, diz: ai daquele que cai nas mãos de um Deus vivo. Ou seja, você pode cair na mão de quantos demônios aparecerem, pode cair na mão de bandidos, pode cair na mão de assassinos, cair na mão de qualquer um. Mas se você cair nas mãos de Deus, você caindo na mão de qualquer pessoa, qualquer demônio, você pode cair nas mãos do próprio Satanás. Deus, ele livra você. Mas se você cair nas mãos de Deus para juízo, ninguém pode te livrar. Então cabe a nós fazer a vontade dele. E esse texto, no livro de Amós, ele é um profeta que ele fala muito do juízo de Deus. Ele é um livro aterrorizante. Se a gente lê ele no Espírito, pelo Espírito de Deus e meditar, nós ficamos aterrorizados, porque aqui no capítulo 5 do livro de Amós diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós o dia do Senhor? Trevas será e não luz. É como se um homem, dizendo aqui, como se um homem fugisse diante de um leão e desse de cara com um urso e fosse colocar a sua mão para procurar a parede por causa da escuridão e fosse picado por uma serpente. Então são coisas que nós às vezes deixamos passar em nossa vida. Deus, ele está exortando aqui a igreja dele a se preparar para algo que está prestes a acontecer. Para algo que está prestes a acontecer, e é o seu julgamento, é o juízo de Deus que está prestes a ser derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele que não professa, sobre todo aquele que não segue, não obedece aos seus mandamentos, sobre todo aquele que não ama o próximo, sobre todo aquele que não prega a verdade, sobre todo aquele que endurece o coração ao ouvir a verdade, ao ouvir a exortação e a correção do Senhor e não se conserta. Não é que nós não temos, que todos nós somos pecadores. A única diferença que há entre o pecador antes de se converter e o pecador depois que ele se converte, é que o pecador antes de se converter, ele não tinha a noção do que ele estava fazendo. Ou seja, ele não tinha o discernimento e nem a gravidade do pecado. Ele não sabia que aquilo que ele estava fazendo, ele podia saber que era errado, mas ele não sabia a gravidade e o peso que tinha aquele pecado diante de Deus. E o cristão, quando ele se converte, ou seja, quando ele passa a servir a Cristo, quando ele passa a frequentar uma certa denominação onde fala de Cristo, ele passa a entender que aquilo que ele está praticando como pecado não pode ser praticado. Não é que nós não podemos, tudo bem, não podemos pecar, mas nós pecamos. O pecado bate à nossa porta todos os dias. O pecado, ele bate à nossa porta todos os dias e mais.
Todos os dias nós pecamos. Quando não pecamos com nossas ações, pecamos com nossos pensamentos. Pecamos ao irarmos com o nosso colega, com o nosso amigo, ao irarmos com um colega de classe, às vezes até com o nosso próprio pai, ou com o nosso filho, ou com a nossa esposa, ou com o nosso marido, ou com o nosso namorado, com a nossa namorada, a gente se ira, peca. Mas o problema é que nós temos o peso, nós sabemos que aquilo ali que estamos fazendo vai nos levar ao inferno. O que nos leva a se arrepender daquele pecado, pedir perdão, para que Deus, o Cristo, venha nos justificar. Mas o grande problema que está acontecendo, que Deus ele me disse, que Ele tocou em meu coração nessa noite, foi a respeito do que está acontecendo dentro da igreja. Que tem muita gente, muito cristão, muito pregador, muito pastor, que não tem observado a importância de ser cristão e qual é o real significado de ser regenerado, de ser convertido. E às vezes tem muitos dogmas, muitas religiões que não pode vestir calça, que o pastor não deixa usar brinco, que o pastor não deixa cortar o cabelo, que o pastor só deixa usar saia, e dependendo do tamanho ele também não deixa. E aquelas pessoas ficam numa religiosidade, muitas das vezes indo para o inferno. Porque a conversão ela não está no deixar de fazer. A conversão ela está no deixar de gostar de fazer. Não é simplesmente deixar de fazer e continuar gostando de fazer. Ou seja, eu bebia, mas eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não me prostituo mais, eu não vejo mais pornografia na internet, eu não faço coisas erradas mais. Mas eu gosto de fazer aquilo, eu não faço mais aquilo porque eu vou para o inferno. E a diferença também há naquele que faz, deixa de fazer, porque odeia aquilo, porque ele não quer mais fazer aquilo. Ele fala, não, isso aí eu não quero mais fazer. Primeiro, porque Deus não gosta, e segundo, porque eu não gosto disso também. Eu não quero mais isso, eu odeio esse tipo de coisa. Agora eu gosto e amo as coisas que Deus gosta e ama. E tem muita gente dentro da igreja que às vezes para de fazer as coisas por pressão, para de fazer as coisas porque o pastor falou. Você não pode porque você vai dar um falso testemunho. Bom, porque a Bíblia fala, ai daquele que escandaliza um desses pequeninos. Ai daquele que, vamos supor, eu pegar e sentar sem camisa lá na rua de casa, entendeu? Botar um cigarrão no dedo e passar um irmão lá na rua que estava aqui semana passada. Ai de mim. Ai de um de vós que a semana que vem você esteja numa roda onde está todo mundo contando piada imoral e vendo vídeos indecentes na internet, e a pessoa viu você aqui hoje e amanhã ela está vendo você no meio de uma rodinha vendo piada imoral. Então, nós vemos que há uma contradição muito grande dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja indo para o inferno, porque simplesmente estão fazendo parte de uma denominação. Não estão fazendo parte do corpo de Cristo, elas fazem parte de quatro paredes, onde estão reunidas algumas pessoas, mas elas não fazem parte do corpo sacro de Cristo. Elas não fazem parte do corpo de Cristo, porque elas são, como Jesus ele diz na sua carta, em uma das suas cartas à Laodiceia, eles fazem parte da congregação, fazem parte do corpo de Cristo, mas em certo momento Cristo diz assim, vomitar-te-ei da minha boca. É algo que está no corpo dele, mas ele não está mais aguentando. Ele não está mais suportando pessoas que ouvem a palavra todos os dias e continuam fingindo que nada está acontecendo. Ouvem todos os dias a palavra de Deus, ouvem todos os momentos, pelo menos 2 vezes por semana, elas estão ouvindo, mas elas não param para pensar para onde estão indo as suas almas.
elas continuam vendo coisas carnais, elas continuam praticando coisas carnais, elas continuam de maneira que, como se, sabe, como se tivesse ali só participando de um ajuntamento, de um clube social, onde as pessoas se reúnem para dar glória a Deus e cantar alguns hinos e corinhos. Ou então ela está participando porque o marido está, e ela tem que ser submissa ao marido, ou ela está participando porque a colega vai, ou ela está participando porque o irmão está indo, e para não ficar feio para ele vai junto. Não, não é essa a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é renunciar à própria vida, os próprios desejos, as próprias vontades e viver para Cristo. É isso que o profeta está dizendo aqui, para nós nos prepararmos. E essa preparação, meu irmão, não é simplesmente você frequentar uma igreja. Prepara-te, ou seja, nós estamos saindo para uma viagem que não tem volta. Você comprou uma passagem, é a única passagem, é o único dinheiro que você tinha para ir trabalhar em um país no exterior. E essa passagem custou muito caro, custou 500 e tantos reais a passagem, e hospedagem de hotel e tudo mais, e para você trabalhar lá, e você só vai ter dinheiro daqui a um mês, quando você receber o seu primeiro ordenado nesse certo país. E de repente você chega no aeroporto e você esqueceu a sua carteira de trabalho que você tem que apresentar lá nesse emprego. Não dá tempo mais de você voltar. Se você voltar, você perde a passagem, perde o emprego. O dinheiro que você pegou emprestado para comprar a passagem, você vai ter que se virar para pagar. Ou seja, é uma viagem que não tem mais volta. A gente tem que se preparar. Não pode deixar nada para trás. Tem que levar de uma calça que tem que levar, de uma saia que tem que levar, de um sapato, de um vestido. Nós temos que nos preparar para esse dia. Cristo, ele disse assim, vigiai e orando em todo o tempo para que não sejam pegos de improviso. Ele não vai avisar o dia que ele vai vir, ele está deixando aqui uma pista para nós. Ele está deixando aqui, ele deixou aqui sinais, e esses sinais eles estão se cumprindo. Esses sinais eles estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e não podemos fingir que nós não estamos vendo. Eita, Deus poderoso, aleluia. Sabe, são poucos anos, é tão pouco tempo. Sabe, o problema é que às vezes nós deixamos a nossa carne falar mais alto. Eu não estou aqui julgando ninguém, eu também sou pecador. Eu também sou pecador, mas às vezes nós precisamos, sabe, colocar em nosso coração e antes de deitar, meditar. Meditar o que é que vale a pena para mim e para você. Porque nós estamos, teve um dia que eu tive um sonho e eu via um homem que estava fazendo um serviço, e esse serviço ele valia, quando ele terminasse esse serviço, ele valia muito dinheiro. Um dinheiro bom que dava para ele pagar as contas do mês tudinho e ainda sobrar algum. E ele pegava aquele serviço, faltando ali umas 3 horas de serviço para terminar, ele largava aquele serviço lá no canto, pegava um saco de latinha e levava numa balança para pesar. Ou seja, primeiro, ele estava largando um lucro bom, largando algo que ia dar dinheiro a ele, e de repente ele estava com um saco de latinhas para vender, que não ia dar mais do que 5 reais. E eu olhei para trás e tinha uma balança bem grandona, e ele falava assim, pesa na balança. Pesa na balança, o que é melhor? Você viver uma vida carnal, você viver uma vida fora dos meus princípios, fora dos meus mandamentos, fora da minha vontade, viver sofrendo. Primeiro, vamos falar aqui da terra, porque quando a gente é carnal, a gente primeiro tem que entender o que é carnal. Não passa de ano, não consegue um emprego que presta, o pai e a mãe só vivem brigando, entendeu? Só vive repreendendo, só vive chamando a atenção, entendeu?
Quando cresce, não arruma um emprego bom, não arruma uma mulher boa, porque é carnal, ele não vai ter nenhum discernimento sobre aquela mulher, ou sobre aquele namorado, ou sobre aquela mulher, ou aquele homem que está se aproximando dele. Nenhum pingo de discernimento. É perigoso ele ir procurar até lá no mundo, nos botecos, quando é carnal. Quando a gente vive uma vida carnal, a gente não arruma um emprego que presta, o patrão pega no pé da gente, a gente não tem paciência com o patrão, chuta o balde, manda ele não sei para onde, perde o emprego. Quando a gente vive uma vida carnal, nada presta. Quando a gente vive uma vida no espírito, nós vigiamos, nós se separamos das pessoas, dos ímpios. Na escola só se aproximamos deles na hora de falar de Deus, ou se eles se aproximaram até a gente. Só falamos com ele o que é necessário, se afastamos das piadas imorais, se afastamos das macumbas que estão inventando agora na escola. Se separamos de muitas coisas que Deus não gosta. Vamos passar de ano, vamos ter um emprego bom. Quando tivermos um emprego bom, na hora de querer um relacionamento, nós vamos orar. Senhor, estou gostando daquela moça, estou gostando daquele rapaz. A sua palavra diz que o nosso coração é enganoso, mas eu quero uma confirmação sua. Vou jejuar para saber. Se não for, tira esse cara da minha presença, do meu coração, tira até da igreja, bota para outra igreja, se for possível. É assim quando é na direção de Deus. E agora falando das coisas espirituais. Céu ou inferno. Não preciso dizer mais nada. Quando vivemos uma vida na carne, nós vamos desfrutar das coisas nojentas aos olhos de Deus, mas gostosas para a nossa carne. Coisas que a nossa carne deseja e acha bom. Beber, fumar, usar droga, andar de bermudão, xingar palavrão, fazer sexo desenfreado, pornografia, tudo quanto é tipo de porcaria que abomina a Deus, mas a nossa carne quer. Quando a gente está na carne, meu irmão, é só isso que chama. E para inteirar uma eternidade num lago de fogo e de enxofre, clamando por misericórdia em vão, pelos séculos dos séculos dos séculos, com a sua alma queimando e ardendo em enxofre. Sem fim, algo sem fim. Ou renunciarmos às coisas carnais, ouvirmos e honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Ou geração de jovem, a geração de jovem que menos honra o pai e a mãe é essa. São jovens topetudos, jovens cujo pai e a mãe falam uma coisa, ele torce o bico, endurece o pescoço. Infelizmente, não adianta dizer que não, porque é assim. Desobedientes, não gostam de estudar. Só vão no ferrão, só vão no aguilhão. Tem um boi, quando você vai botar o boi para ele ir pro matadouro, ou para você, então, tirar o leite, algo assim, é um espaçozinho assim, ó. E ele continua querendo vir para trás, mas aí o camarada vai com um aguilhão, assim, ó, um garfo de uma pontona, assim, vai furando ele. A única saída que ele tem é ir para frente. É assim que está essa geração, só vai no ferrão. E quando a gente fala, eles ainda acham ruim. Honra teu pai e tua mãe, que é o único mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias e sejam bons e prósperos os seus dias sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe. Quando um pai e uma mãe falam uma coisa, meu irmão, não zomba não, porque vai acontecer besteira. Não vai por aí não, meu filho, que você vai se arrebentar. Vai que você se arrebenta, é certo. Porque ele já passou por aquilo. Ele já foi por aquele caminho, talvez. Ou se ele não foi, ele viu alguém indo se arrebentar. Como pode um jovem de 15 anos querer achar que tem mais experiência de um pai ou uma mãe que tem 40? Isso é totalmente uma coisa sem lógica. Ou tem problema na cabeça, que eu creio que nenhum aqui tem, mas tem o diabo falando, não, esse coroa só fala besteira.
Não, mas essa velha fala tanta bobagem. Não me deixa curtir minha vida, eu sou jovem. Tem tanto jovem aí morrendo. Olha, a lei humana sempre foi os filhos enterrar os pais. Essa geração tem mais pai enterrando filho. Nessa geração, é o maior índice de gente idosa do que de jovens. É o maior índice nessa geração, porque está morrendo jovens, ó. Tem dia que morre um velho e 3 jovens. Para cada 100 mil, morre um velho e 3 jovens. Porque um mandamento com promessa. É um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias sobre a terra. Vamos botar o inverso. Não honre teu pai e tua mãe e tu não terás bons dias sobre a terra. São coisas que são bíblicas. Contra essa palavra não há argumentos, não há questionamentos. E nós estamos diante de algo que um dia, que quer queiramos ou não, estaremos lá e compareceremos lá. Quer queremos ou não, compareceremos lá diante de Deus para prestarmos conta de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, tudo aquilo que falamos, também deixamos de falar, como diz aqui no livro do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, que ai do profeta, cambada de pastor irresponsável, que não tem coragem de falar, com medo de quê, gente? Com medo de ficar sem os dízimos do povo, sem as ofertas do povo? Irresponsável, ganancioso, cara de pau, que está aqui dizendo na palavra de Deus aqui que se ele não alertar o povo da morte, ele vai morrer junto, ainda vai para o inferno junto, e vai ter um juízo muito mais rigoroso, como o apóstolo Paulo disse. Não querei muito de vós serem mestres, porque o juízo sobre vós será muito mais severo. Mas não, eles querem deleitar na carne, eles querem encher os bolsos de grana, andar de carrão e os membros tudo pedindo esmola aí na igreja. Pedindo esmola mesmo, porque eles não ensinam que se o povo quer prosperidade, se o povo quer realmente uma vida boa, se as pessoas querem realmente uma vida saudável, tanto financeira, espiritual, material, se elas servirem ao Senhor de verdade, elas vão ter, porque o Deus ele não mente, ele não ilude ninguém. Ele fala na sua palavra, ele diz na sua palavra, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. O Senhor Jesus ele diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E as outras coisas entenda como casa, carro, bom emprego, boa esposa. Quantos crentes você vê por aí, meu irmão, que às vezes o varão é uma bênção e a mulher do cara não vale nada. A mulher do cara é fofoqueira, a mulher do cara é rixosa, a mulher do cara deixa ele doido, maluco da cabeça. Ele chega em casa, não tem uma comida pronta, a roupa tá tudo bagunçada. Isso aí é desobediência, meu irmão. Porque não tem a direção de Deus. Aí depois fala que o Senhor me deu essa prova na minha vida. Conversa, foi ele que pegou. O que Deus uniu, o homem não separa. Quem disse que foi Deus que uniu? Ele que na carne dele lá achou a mulher bonita, formosa e atraente, e agora não aguenta mais, agora vai ter que ficar até o fim, orar por ela, rasgar o joelho no chão. Não pode nem se separar. Você aí que gosta, já está no 2º, 3º casamento, você está enrolado com Deus. Está enrolado, você não quer nem estar na tua pele. Você que está no 2º, 3º casamento, já divorciou um bocado de vez aí, você pastor, bispo, missionário, sei lá qual é o seu cargo não vai importar diante do juízo de Deus. Eu quero ver como é que você vai se portar diante de Deus se você morresse agora, se você morresse hoje. Como é que ia acontecer? Como é que você acha que você seria recebido? Porque a palavra de Deus no livro, na primeira carta do apóstolo João, ela diz assim, eu estava lendo, se eu não me engano, hoje, que se temos dúvida, se temos peso em nosso coração, maior é Deus do que o nosso coração. Presta atenção. Maior é Deus do que o nosso coração. Então, nós temos que clamar a Deus. Se temos peso em nosso coração é porque estamos em algum erro, estamos em algum pecado, estamos em dívida com Deus. Se estamos
com peso em nosso coração, maior é Deus do que o nosso coração. Ou seja, Ele é maior para perdoar os nossos pecados, fiel e justo, Senhor Jesus Cristo é fiel e justo, um advogado fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas se estamos em paz em nosso coração, nós teremos a coragem de olhar nos olhos dele e dizer: combati um bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Mas tu já pensou se a gente chegar lá com peso em nosso coração sem saber se... Hein? É complicado. É complicado. Tem gente aqui que se torcer sai poeira. De tão seco que tá. Que a carne está falando mais alto que o espírito. Se torcer, pinga sangue. É, meu irmão. Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente para alguns. Infelizmente para outros. Nós temos que tomar posição diante de Deus. Às vezes nós não tomamos posição por medo, porque fizemos muita coisa errada. Pisamos muito na bola. Mas imagine tantas pessoas que são perdoadas, que fizeram coisas piores. Imagine que Deus, Ele enviou o seu único filho para morrer numa cruz. Não foi para A ou B, foi por todos. E nós temos ainda a porta da graça aberta. Nos dias de Noé, ele passou 100 anos construindo a arca e pregando, construindo e pregando. No último dia do último ano, do 100º ano, se chegasse alguém e falasse: Noé, tu me convenceu, cara. Tu falou tanto nesse negócio desse dilúvio que eu já estou começando a acreditar. Deixa eu entrar na arca. Ele ia entrar. E a porta da arca, Deus fechou. E quem tivesse arrependido no último dia do último ano. Só que a gente não sabe qual é o nosso último dia. Nenhum de nós aqui pode dizer que vai viver amanhã. Nenhum de nós pode falar: amanhã eu vou passar o dia vivo. Não, nenhum de nós pode dizer isso. Quantos de nós conheceu aí pessoas que brincavam com meus filhos aí, pequenos, que não chegaram à idade que vocês estão? Tinha outro, teve que morreu aí sem estar nem no crime. Não estava no crime. A maioria estava, mas teve um aí que morreu que não estava no crime. Era gente boa. Só que estava no lugar errado, na hora errada, mexeu com a pessoa errada, se envolveu com pessoas erradas. Nós temos uma grande promessa. A vida eterna. Uma grande promessa. Se essa promessa não for suficiente para você tomar consciência do seu erro, se arrepender dos seus pecados e se voltar à cruz, você tem que voltar ao começo e rever seu cristianismo. Se a vida eterna não for suficiente, se o que tiver primeiro no seu coração for as promessas carnais, eu sugiro que você reveja o seu cristianismo. Se o que está no seu coração diz: não, eu vou voltar porque o pastor falou que eu vou ter um bom emprego, vai dar tudo certo na minha vida. Se o que tiver no seu coração for primeiro isso, você não é salvo. Você não está salvo. Você está indo para o inferno. Mas o que estiver no seu coração for a vida eterna, eu falei: eu não quero ir para o inferno, eu não quero mais aborrecer a Deus, eu quero a partir de agora fazer a vontade de Deus. A partir de agora eu quero aprender a palavra de Deus e eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu quero morar com Ele pelos séculos dos séculos dos séculos. Aí sim, como eu disse, a diferença está na vontade. Na vontade. Eu não faço isso porque eu não quero mais fazer isso. Não, eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer não, porque eu vou aborrecer o pastor, eu vou aborrecer a Deus, eu não vou conseguir meus objetivos. Não é isso. Está na vontade. Qual é a sua vontade? Se você tiver realmente, de fato, querendo
fazer a vontade de Deus? É pelas coisas daqui da terra ou pelas coisas espirituais? Vou falar uma coisa para vocês aqui. O Velho Testamento, as promessas de Deus no Velho Testamento eram verdadeiras, elas são verdadeiras. Se eu falar para você que elas não servem para nós, as promessas que falam de grana, que esses caras aí é tudo um bando de gananciosos, eles não sabem nem o que significa o que eles estão lendo. Eles nada da Bíblia eles entendem, eles só pegam uns versículos ali, sabem que Deus tem poder para isso e enche o povo de ganância e tudo mais. Essas promessas valeu para aquele povo, porque aquele povo não tinha o Espírito Santo. Então eles não conseguiam entender que Deus estava com eles se não fossem por bens materiais. Eles não conseguiam entender que Deus estava na vida deles se não fosse por bens materiais. Eles não conseguiam entender que para alcançar as bênçãos materiais eles precisavam obedecer a Deus. Mas nós não. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós conseguimos entender que nós não precisamos ser ricos, nós não precisamos ser abastados, nós não precisamos ter carro novo, nós não precisamos ter casona, nós não precisamos de nada que tem nessa terra para alcançar a vontade de Deus. Então eu quero dizer a você, 1 João, capítulo 3, versículo 18. Uma promessa ele nos deu, a vida eterna. Não estou dizendo para você se enfiar dentro de um mato aí e viver de pão e água, não. Todos nós queremos bênçãos. Eu quero, eu estou sem trabalhar. Mas nem por isso eu rasguei a Bíblia e fui atrás de um feiticeiro, atrás de um falso profeta, para dar para ele vender, para vender o que eu tenho, dar R$300 de oferta lá, para Deus me dar 3.000. Quem faz o falso profeta é o próprio sendo no banco. Quem é mais mau caráter? Quem pede 100 ou quem dá 100 querendo 1.000? O pastor ele só quer 100. Mas aquele que está dando 100, ele é pior do que o pastor, ele dá 100 querendo 1.000. Quem faz o falso profeta é o próprio povo. Se o povo lesse a Bíblia, eles estavam tudo engoniados aí, ó, morrendo de fome. Essa raça de bando sem vergonha. Parece que eu falo de conhecimento. É. Amém?